Gostaria de estudar com vocês hoje pela manhã a terceira epístola de João. Então fica aí no finalzinho da sua Bíblia, um pouquinho antes aí de Apocalipse. Então, de trás para frente, né? Apocalipse, Judas e a terceira epístola de João. É uma das menores cartas que nós temos no Novo Testamento, só perde para a segunda carta de João, para a segunda epístola, que é a carta aqui anterior. É uma carta bem pequena, tem apenas 15 versos. Interessante uma diferença que há entre 2 João e 3 João. Uma das diferenças é esta. A segunda carta de João, ele fala sobre hospitalidade, no entanto, ele fala sobre o perigo da hospitalidade. Mas eu vou explicar aqui. É perigoso, a igreja não deve ser hospitaleira com os falsos mestres, ou seja, receber na igreja o ensino dos falsos mestres. Terceira a João, ou a terceira epístola de João, ele fala também sobre hospitalidade. No entanto, aqui ele enaltece o crente hospitaleiro. E ele fala aqui especificamente sobre 3 pessoas na sua terceira epístola de João. Nós não vamos estudar propriamente as qualidades, digamos assim, dessas 3 pessoas, mas aqui na terceira epístola de João ele fala sobre 3 personagens. Ele fala sobre Gaio, que é um crente fiel, um crente amoroso, hospitaleiro, que anda com o Senhor. Ele fala de Diótrefes, que aparentemente era um dos líderes da igreja, um homem muito ciumento, egoísta, que não era hospitaleiro, não recebia missionários itinerantes que naquela época visitavam as igrejas. Nós não sabemos exatamente onde é esta igreja aqui que João escreve, para qual região, para qual cidade é esta igreja, mas ele fala, portanto, de hospitalidade. Ele fala de Gaio, que era um homem hospitaleiro, um homem amável, onde as pessoas viam Cristo na vida dele. Ele fala de Diótrefes, que era um líder da igreja, um homem muito ciumento, que aparentemente, pelas suas obras, pelo seu mau testemunho, até era de se duvidar que de fato ele conhecia o Senhor Jesus. Era um crente mesmo. E no finalzinho ele fala de um outro personagem, que ele fala de Demétrio. Alguns comentaristas dizem que talvez Demétrio era um desses missionários que passavam pela igreja, ou que passaram ali pela igreja de Gaio e de Diótrefes, e que não foi bem recebido, não foi recebido por Diótrefes. E ele fala sobre o testemunho desse Demétrio. Era um homem que todos davam testemunho, a própria verdade, ou seja, o próprio padrão do cristianismo, testemunhava da vida daquele homem como um homem de Deus. E o próprio João, que é o autor dessa epístola, o apóstolo João, ele também testemunhava sobre a vida de Demétrio. Então são 3 personagens bem peculiares aí. E é muito bom que ela termina com uma boa perspectiva. Ele vai falar de Diótrefes, que era esse homem muito ciumento, um dos líderes da igreja, um homem problemático, mas ele fala que, indo até esta igreja, ele iria tratar sobre esse problema ali que era Diótrefes. Mas a boa perspectiva é que ele fala aqui sobre Demétrio, que era um homem que andava com o Senhor, que tinha um bom testemunho. Eu gostaria de olhar aqui para esta terceira epístola de João, irmãos, para esta carta, e é interessante que talvez você tenha ouvido já, ou quem sabe você já pensou sobre isso, né? Seria tão bom se nós estivéssemos vivendo aqui o período neotestamentário, sermos uma igreja do primeiro século. No entanto, vejam bem, as igrejas do primeiro século tinham muitos problemas também, tá bom? Tinham muitos desafios. Notaram aqui? A gente está falando sobre uma igreja, uma congregação, aparentemente era uma igreja pequena, uma igreja doméstica, como naquela época as igrejas eram nos lares, ou seja, na casa de algumas pessoas, e uma igreja com seus desafios, com uma liderança ciumenta, com homens hospitaleiros e com pessoas que passavam por ali, missionários que por ali passavam, que eram pessoas com excelente testemunho. Então, muitos desafios para a igreja neotestamentária daquela época. Embora seja uma carta, e nós já temos notado aqui por esta introdução, que se trata de um contexto eclesiástico, né? Ou seja, de uma igreja doméstica, uma igreja no lar. Porém, eu gostaria de aplicar aqui alguns princípios, ou melhor, toda esta carta, com o seguinte tema. Eu gostaria de falar aqui sobre alguns estímulos. E alguém saberia o significado da palavra estímulo? Quem sabe dizer, ou talvez explicar um pouco sobre o que é um estímulo? Tem vários significados, né? Em vários contextos também.
Quem? Motivação? Uma continuação? Motivação. Ah, motivação. Sim, eu acho que esse é um dos significados, né? Você estimula, ou seja, você anima, você motiva. Então, tem várias aplicações essa palavra estímulo. Eu gostaria de olhar aqui para esse significado. Você fazer algo um pouquinho além do que você já faz. Você estimular. E especificamente eu gostaria de ver com vocês aqui alguns estímulos importantes dentro do nosso lar. Aqui os estímulos são dentro da igreja, tá? Mas eu gostaria de aplicar isso para dentro do nosso lar. Então, para você que é um esposo, você pode ser uma pessoa que estimula boas práticas no seu lar. Para você que é uma esposa, uma dona de casa, uma mãe, da mesma maneira. Bons estímulos para você aplicar dentro do seu lar. Para os pais, bons estímulos para você aplicar dentro do seu lar. E para vocês que são filhos, da mesma maneira. São bons estímulos que nós devemos aplicar dentro do nosso lar. Então eu gostaria de ver com vocês aqui a partir do verso 1, nós vamos ler toda a carta, tá? Não de imediato. Eu gostaria de contar com a ajuda de vocês também com a leitura. Primeiro, o primeiro estímulo que nós vemos aqui, na terceira epístola de João, é você estimular a verdade. Nós veremos vários estímulos aqui, tá? São 8, aqui nesses 15 versos. O primeiro deles, estimular a verdade. Alguém pode ler o verso número 1, por favor? O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Na verdade, essa palavra verdade ela se repete aqui por pelo menos 6 vezes nessa epístola com apenas 15 versos. E se você ler rapidamente até o verso 4, a gente vê aqui 4 vezes a palavra verdade sendo mencionada. Bem parecido, inclusive, com a segunda epístola, onde nos 3 primeiros versos ele fala verdade 3 vezes também. Estimular a verdade. Agora, é claro, nós devemos falar a verdade, sempre falar a verdade, principalmente dentro do nosso lar, em todos os lugares, certamente, né? Mas dentro do nosso lar deve ser estimulada a verdade. Não apenas dizer a verdade, mas você viver uma vida autêntica, uma vida cristã verdadeira, uma vida sem hipocrisia. Sabem quem mais fala a palavra verdade no Novo Testamento? Quem mais disse verdade, falou sobre verdade nas suas palavras? O próprio Senhor Jesus Cristo. Lembra-se que por muitas vezes ele diz, em verdade te digo. Agora, parece que até seria uma figura de linguagem, um eufemismo, né? Você diminuir, falar que Jesus disse sempre a verdade. Mais do que isso, ele era a própria verdade. Ele não apenas dizia sempre a verdade, ele nunca mentiu, mas ele era a própria verdade, a autenticidade de Deus, ele era a própria verdade de Deus. Então, quer dizer, em outras palavras, estimular a verdade, de acordo com o que nós aprendemos no Novo Testamento, não é apenas você dizer a verdade, é você estimular Cristo na sua vida, é você estimular, ou seja, influenciar, propagar, divulgar, fazer algo um pouco maior, animar a verdade de Cristo dentro da sua vida. Melhor dizendo, dentro do seu lar, dentro da sua casa. É você estimular Jesus ali. Não vivendo uma vida de hipocrisia, então, esse ambiente, digamos assim, doméstico, né? Talvez os pais correm um perigo, não sei se é só lá em casa isso, de, em alguns momentos, você exigir mais dos filhos do que é exigido para você mesmo. Talvez querer que os filhos andem de uma certa maneira, com um certo padrão de vida cristã, e esse padrão nem mesmo é aplicado para a sua vida. Você não consegue atingir aquele padrão, mas você quer estimulá-los a atingir um padrão que você mesmo não vive. Então vejam, estimular a verdade dentro do lar é você não viver de maneira hipócrita. É você, sim, estimular vida cristã, Cristo dentro do seu lar, mas que você viva isso também. Então, o marido, ou o pai, ou a esposa, a mãe, que exige algo, mas não é o próprio exemplo dentro do lar, então isso não é você estimular a verdade. Gostaria que vocês me ajudassem também. Quais são outras maneiras que nós podemos estimular a verdade dentro de casa, dentro do nosso lar, na nossa família? Eu trouxe esse estudo ali em Imperial também para uma reunião de casados, né, homens casados, e eles participaram de alguma maneira.
Eu escrevi aqui, inclusive, algumas dos comentários ali que fizeram, né? Mas qual seria uma outra maneira de você estimular a verdade dentro da sua casa? Praticando o que fala. Desculpa, não entendi. Praticando aquilo que fala. Isso, praticando o que fala, muito bem. Confessando o erro, é quando a gente erra. Isso, exatamente. Eu acho que é uma boa maneira de você estimular a verdade. Alguém também diz, evitando os exageros, né? Então, o exagero é um passozinho para você mentir. Você exagerar demais nas coisas que você fala, talvez não, você se colocar ali, demasiadamente como exemplo para os filhos. Você, como pai, como esposo, como mãe, deve ser sim um exemplo para os filhos, mas o nosso maior exemplo é você mostrar para eles que Cristo, Cristo é o nosso maior exemplo, né? Então, sim, nós devemos ser exemplo para os nossos filhos, mas nós erramos, somente Cristo não erra. Em Imperial tenho tido a oportunidade de ministrar a disciplina de vida cristã para os alunos. E eu até começo dizendo ali na disciplina, né, quando nós começamos a aula, olha, eu sou professor de vida cristã aqui em Imperial, não é porque eu tenho a melhor vida cristã não, tá bom? Simplesmente porque foi atribuído para mim essa disciplina. Mas em alguns momentos ali na aula, eu busco estimulá-los, talvez, a pensar no seguinte, né? Eu faço uma pergunta ali. Quem somente pode viver a vida cristã? A maioria das respostas ali, até dei uma atividade certa vez, eles respondem que quem pode viver a vida cristã é o crente. É aquele que já tem uma vida cristã, né? Já conhece o Senhor como Salvador. Mas eu quero, em cima dessa pergunta, né, eu quero fazê-los pensar um pouquinho além disso. Sim, de fato, é só o crente que pode viver a vida cristã. Mas eu digo para eles, de uma certa maneira, o único capaz de viver uma vida cristã genuinamente verdadeira é o próprio Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, a nossa vida deve ser Cristo vivendo em nós. Ele é a verdade. Portanto, estimular a verdade, a nossa vida dentro do nosso lar, significa você buscar ser como Jesus, buscar dar um bom testemunho dentro do seu lar, falar a verdade, não ser hipócrita e tantas outras coisas mais. Então, estimular a verdade é você estimular Cristo dentro do seu lar. Além disso, aqui no verso 2, mais um estímulo. Nós devemos estimular a saúde. Será que a gente pode falar sobre saúde na igreja, né? Será que... veja, não é aqui uma aula assim de... como fala, né? Motivacional, não. De autoajuda, tá? E não me vejam aqui como um profissional da saúde. Mas vejam comigo o verso 2. Alguém, por favor, leia. Espero que você esteja bem e fisicamente tão sadio quanto é forte em espírito. Gaio, sem sombra de dúvida, era um homem que andava com o Senhor. A vida cristã de Gaio, estava em ordem, né? Mas aparentemente Gaio tinha aqui alguns problemas de saúde. Talvez tinha alguma doença ali, não estava muito bem. Talvez resfriado como alguns, José Hector, assim, daí não parava um minuto, né? E talvez alguns daqui da igreja também tenham sofrido com alguma enfermidade. João, o autor aqui desta epístola, ele estimula aqui também, ou ele deseja, ora ali por Gaio para que ele, na minha versão inclusive fala, faço votos por tua prosperidade e saúde. A prosperidade aqui, ela está relacionada nesse contexto de ter uma boa saúde, estar com uma vida boa. Então, como nós podemos estimular a saúde, né? Então, repito, será que nós podemos falar sobre saúde na igreja? Eu acho que sim. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo, então é preciso também que dentro do nosso lar, nossa vida, nós tenhamos atenção com a nossa saúde. Será que nós devemos estimular uma boa alimentação dentro da nossa casa? Certamente que sim. Prática esportiva ou atividade física? Sem sombra de dúvida. Outras maneiras de nós estimularmos a saúde, não apenas a saúde física, mas uma saúde mental dentro do nosso lar, isso interfere inclusive na nossa saúde física também. Cuidar com aquilo que nós vemos dentro de casa, com as programações que nós vemos na TV, com o que nós assistimos, com as conversas que falamos dentro do nosso lar. Então, tudo isso estimula ou estimulará a nossa saúde. Tenho conversado com alguns irmãos, com alguns missionários e lido também algumas coisas sobre isso.
É notável, todos vocês sabem disso, certamente têm ouvido em algum momento, o quanto alguns missionários têm sofrido com esgotamento no campo missionário, ao ponto de alguns, inclusive, terem que deixar o campo missionário, porque já não conseguem estar ali no trabalho, no ministério. Né? E parece que, não sei vocês, mas, se eu não fosse um missionário, talvez eu ficaria pensando assim, mas como? Ele está naquele ambiente de trabalho, está trabalhando para o Senhor. Não é o trabalho talvez mais sublime que nós pensamos que alguém poderia estar envolvido? Evidentemente que todo trabalho é importante, em todo trabalho você pode glorificar a Deus, glorificar o Senhor, mas o trabalho de Deus, alguém ativamente, todo o tempo envolvido no trabalho, parece que até não faz tanto sentido, né? Deveria estar sempre cheio, sempre com muito vigor no trabalho, com bastante saúde, inclusive, mas às vezes o trabalho vai nos consumindo tanto, porque às vezes alguns missionários eles simplesmente se esquecem disso, de cuidar da sua saúde. E às vezes é isso que tem feito com que alguns estejam tão desgastados na obra de Deus, no trabalho. Então não tomam cuidado com o seu descanso, não dormem bem, não se alimentam bem, não praticam nenhuma atividade física, um sedentarismo muito grande. Então com isso eles vão se esgotando. O físico ele afeta inclusive a nossa vida espiritual. Você não tem ânimo para as coisas de Deus. Até em um momento ali, nós estávamos conversando sobre esse assunto e eu tenho um temor, né, quando eu falo sobre isso, mas até mesmo alguns homens de Deus, que a gente olha assim para a aparência deles, né, inclusive, pessoa você nota, totalmente sedentário, obeso, né, quase que não consegue mais servir ao Senhor, quase que não consegue subir aqui em cima para pregar a palavra de Deus. Então, mas é um homem de Deus. Eu de fato, irmão, sinceramente, eu tenho algumas interrogações sobre isso, porque será que uma pessoa tão desleixada com a própria saúde, ele é uma pessoa que tem de fato uma disciplina com as coisas de Deus? Será que não é um reflexo também? Então acho que a gente tem que tomar muito cuidado também com a nossa saúde. Então fica aí uma dica para todos nós, né? Tomemos cuidado com a nossa saúde. Isso interfere, inclusive, na nossa vida espiritual. Alguns, infelizmente, como eu tenho dito, porque não têm cuidado com a sua saúde, têm se desgastado também na sua vida com o Senhor, no seu trabalho, para o Senhor. E, infelizmente, alguns têm abandonado o trabalho, porque chegou um ponto onde eles estão tão consumidos por aquilo, não se comprometeram também com a saúde, que não tem mais saúde para servir ao Senhor. Eu sei que nós talvez lemos aí nas biografias missionárias, né, de pessoas que se dedicaram tanto, que às vezes até morreram muito jovens, né, porque só pensavam no trabalho, mas eu penso, será que é isso que Deus quer para as nossas vidas? Será que Ele não quer que você tenha atenção também com o seu corpo, com aquilo que é precioso para Deus também? Ele nos criou com esse corpo, nós temos que cuidar dessa carcaça, né? E é dela que nós temos que cuidar, tá bom? Eu sei que, para quem me conhece assim, mais de perto, né? Porque o Thiago gosta muito de atividade física, né? Por isso que ele está falando. O Thiago gosta muito de esportes. Mas eu noto como que isso faz bem para todas as pessoas. Como que uma vida onde a pessoa tem cuidado com a sua saúde, com a sua alimentação, com o sedentarismo, como que essa pessoa tem ânimo para as coisas de Deus também. Então, geralmente, é assim. Talvez tenha algumas exceções também. Estimular a saúde, nós podemos também estimular a saúde dentro do nosso lar. Versos 3 e 4, estimular uma vida com o Senhor. Alguém pode ver esses dois versos? Porque muito me alegro quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Notem que a gente bem poderia substituir as palavras aqui, verdade, por Jesus, pelo seu testemunho de Jesus, como
como você testemunha de Jesus, como tu andas em Jesus. Nosso caminhar deve ser em Jesus também. E João diz, eu não tenho maior alegria do que essa, a de ouvir que os meus filhos andam no Senhor Jesus. Nós devemos sim estimular dentro do nosso lar uma vida com o Senhor, ou seja, uma vida em Cristo Jesus. Quais são as maneiras? De que maneira podemos estimular dentro do nosso lar uma vida, um andar com o Senhor? Claro, nós devemos estimular a nossa própria vida, né? Mas como podemos estimular um andar com o Senhor dentro do nosso lar? Poderia me ajudar a dar uma sugestão para nós? Culto doméstico. Culto doméstico. Um culto doméstico, isso, um tempo de cultuar o Senhor em família, né? Além disso, o que mais? Muito bem, Dona Maria. Como nós podemos estimular uma vida com o Senhor dentro do nosso lar? Viver com a verdade. Ok, isso mesmo. Então, bom, se nós não estimulamos, por exemplo, a palavra de Deus dentro do nosso lar, não aproveitamos as oportunidades ali para estudar, para aprender da palavra de Deus. Se não falamos da palavra de Deus para os filhos e para os casais também, né? Aprendendo juntos. Então, de maneira nenhuma nós vamos estimular um andar com o Senhor dentro do nosso lar. Sermos pessoas piedosas dentro do lar. Reconhecermos os erros, né? Como já foi mencionado aqui em algum momento. Tudo isso é você estimular uma vida com o Senhor dentro do nosso lar. Pelo menos em casa, assim, alguma coisa prática, né, que nós fazemos, tá? E no Peniel eu sempre faço questão de mencionar isso nas aulas, que até para os pregadores, né? Tome cuidado quando você vai dar algum exemplo, não fica se colocando como um bom exemplo, né? Às vezes é melhor você se colocar como, não você ser um bom exemplo, mas ilustrar através de um momento onde você falhou, mas você aprendeu com o seu erro. Mas aqui eu vou falar sobre algo que eu vejo positivo dentro do lar, então vocês vão me desculpar por isso. Mas lá em casa, pelo menos, um cuidado que nós temos é assim, olha, algumas palavras a gente tenta não falar dentro de casa. Então, por exemplo, e é claro, né, irmãos, não é o fato de só coisas externas, tudo isso tem que estar no nosso coração. Não adianta a gente ter uma regra ali, tem um roteiro dentro da nossa casa, algumas regrinhas domésticas. Por exemplo, a gente não fala algumas palavras ali, não vou mencionar quais são aqui, mas não é apenas palavrão, mas algumas palavras que não sejam de baixo calão, assim, um palavrão, né? Não é um xingamento, isso a gente não deve mesmo, mas algumas outras palavras também, que a gente entende, olha, acho que isso aqui não vale a pena. Mas todo mundo fala isso. Tudo bem, mas aqui dentro de casa a gente não vai falar. É uma maneira de nós estimularmos assim, um ambiente cristão dentro do nosso lar, um ambiente que é diferente. Então são algumas maneiras de estimularmos dentro da nossa casa uma vida, um andar com o Senhor. É a palavra de Deus, uma vida de piedade, uma vida de santidade também, certamente, né? E é claro, né, irmãos, cada um de vocês pode, dentro da sua casa, dentro do seu lar, terem algumas regras, algumas diretrizes, né? Maneiras de você estimular um andar com o Senhor, tanto para você como para as pessoas que vivem com você. Eu falei que essa carta aqui fala muito sobre hospitalidade, né? A segunda carta fala sobre o perigo de você ser hospitaleiro com um falso mestre. Mas aqui então o contexto é hospitalidade para com missionários. Então naquela época o que acontecia? Havia muitos missionários itinerantes. Eles iam passando pelas cidades, pregando a palavra de Deus, pregando o evangelho, evangelizando. Alguns passavam pelas igrejas e eram recebidos pelas igrejas para poder também pregar a palavra de Deus. Talvez alguns levavam cópias das escrituras até aquelas igrejas. Então era um trabalho muito importante. Mas não haviam hotéis naquela época, haviam sim hospedarias. Mas as hospedarias daquela época, do primeiro século, dependendo da região, elas tinham uma conotação de promiscuidade muito grande. Então, quando você falava sobre uma hospedagem, era quase como sinônimo de prostituição. Somente quem não tinha outro recurso mesmo, para aqueles que de fato queriam se prostituir, eram essas as pessoas que iam e ficavam hospedadas nessas hospedarias. Mas, via de regra, a igreja, os crentes, eles recebiam os outros crentes quando passavam ali pela sua cidade, pela sua igreja. E João aqui ele enaltece
a vida de Gaio, porque ele era um homem muito hospitaleiro, ele recebia pessoas na sua casa. Alguém pode ler o verso 5 e 6? E o próximo estímulo aqui é estimular a hospitalidade. Amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Estes deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem encaminhando-os em sua jornada de modo que agrada a Deus. Então, notaram? Eles eram missionários itinerantes, eles iam passar ali pela igreja e eles iam ser encaminhados a continuar com a sua viagem, né? Com as suas viagens, com o seu ministério. Claro, hoje em dia nós recebemos também alguns missionários, né? Alguns passam por aqui, nem sempre alguns passam e vão ser hospedados, né, por nós, mas a igreja, o crente em Cristo Jesus, ele deve ser hospitaleiro. Hospitalidade, originalmente falando aqui no grego, significa literalmente amor ao estrangeiro. Você amar aquele que é de fora, aquele que está passando por ali. E para o contexto aqui, principalmente para os judeus, isso era muito importante. Porque eles foram também estrangeiros em uma outra terra. Eles foram levados cativos, foram para o cativeiro. Depois retornaram para a sua terra. Então eles sabiam muito bem como era difícil você ser um estrangeiro em uma outra terra, num outro país, ou até mesmo numa outra região, numa outra cidade. Então, um estímulo muito importante, estimularmos a hospitalidade no nosso lar, recebendo pessoas. Talvez uma outra dica prática aqui é você separar, inclusive, ou colocar isso no seu orçamento doméstico. O que eu devo colocar no meu orçamento? Esta prática. Olha, a gente precisa colocar aqui no nosso orçamento, né, nossos custos ali, quando a gente vai fazer uma divisão do que nós temos ali de dinheiro, tem que ter um momento aqui onde a gente precisa receber alguém dentro da nossa casa. Então não nos esqueçamos disso, precisamos colocar no nosso orçamento. Ali em Peniel, para os líderes de Peniel, isso deve ser feito, inclusive, porque a gente tem como um roteiro, uma regra, digamos assim, receber os nossos alunos dentro da nossa casa. Então, inevitavelmente, nós devemos colocar isso no nosso orçamento. Em determinado dia, nós precisamos receber alguém aqui dentro de casa. Os meninos gostam muito, né? O José, a Helena, a Cecília. Para eles, se nós pudéssemos receber todo dia alguém em casa, eles gostariam, né? Opa, hoje vai ter alguém. Para quem vem hoje aqui? Às vezes a Aline sempre organiza a mesa ali das refeições muito bem, né? Mas se tem alguma coisa um pouco diferente, eles já começam a perguntar, né? Opa, tem visita hoje? A gente vai receber alguém aqui hoje? Estimular a hospitalidade é muito importante, irmãos. É uma prática do cristão. Nós devemos ser assim. Notem quantas vezes, quando você estiver lendo aí a palavra de Deus, quantas vezes é falado sobre hospitalidade, sobre o estrangeiro, você receber bem as pessoas, né? Me lembro de um amigo que certa vez ficou um tempo na casa de alguém onde o dono da casa, digamos assim, o marido, ele não era crente, a esposa sim, mas o marido não. E ele ficou por um determinado momento, umas férias, morando com essa família, esteve ali por alguns dias, talvez menos do que um mês, e eu fiquei muito abençoado depois sabendo de como esse homem que nem era crente, né, que era o dono da casa, pôde recebê-lo ali. Bom, primeiramente alimentando-o, ele esteve ali, não precisou pagar pela sua alimentação. Ele tinha, claro, enquanto ele esteve ali, ele buscou ajudar de alguma maneira naquela casa, né? Ele lavava a louça, ajudava com a limpeza da casa, na organização. Mas eu fiquei muito abençoado, como que aquele homem mesmo incrédulo, ele cuidou daquele rapaz, um amigo meu, que era aluno aqui em Peniel, e no final ainda, ele pagou a viagem para esse rapaz, tanto para vir para a sua casa, quanto depois para voltar para a sua casa, e no final ainda ele o levou até uma loja na cidade, e falou assim para ela: você pode escolher uma roupa para você. Ele comprou uma roupa, ele comprou calçado, comprou roupa. E como que ele ficou abençoado com aquilo, né? Como que a hospitalidade abençoa a vida das pessoas. Nós somos abençoados quando somos bons hospitaleiros, quando recebemos bem as pessoas na nossa casa.
e certamente aqueles que são por nós recebidos são muito abençoados com isso também. Então, é uma maneira de você estimular um ambiente cristão dentro do seu lar, é estimular uma boa hospitalidade, recebendo pessoas, colocando isso no seu orçamento, inclusive, buscando ser uma bênção para outras pessoas, né? Eu sei de irmãos que têm podido, né, receber missionários mesmo, quando tem passado pela igreja, recebendo na sua casa, às vezes recebendo para uma refeição. Então, como isso é uma bênção, né? Como que isso faz parte da igreja mesmo, sempre foi assim, desde o início, a igreja recebe os seus servos muito bem, recebe com hospitalidade. Versos 7 e 8, a gente tem falado sobre missionários itinerantes, aqui também a gente vê mais um estímulo. Estimular a obra de Deus, a obra missionária dentro do seu lar, isso é muito importante. Alguém, por favor, leia versos 7 e 8. Pois, por causa do nome, foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Por causa do nome, o nome de Jesus. Então, João fala aqui sobre missionários itinerantes, esses missionários que saíam e eles não queriam ter nenhum compromisso, digamos assim, com aqueles que não conheciam o Senhor. Imagine assim, que eles saíam das suas cidades, das suas igrejas, para este ministério itinerante, visitando cidades, talvez plantando igrejas, edificando igrejas também, podendo pregar nas igrejas, nas cidades às quais eles passavam. E eles tinham como regra, nós não queremos ser sustentados digamos assim, ser bem recebidos pelos crentes, pela igreja. Então, por isso que diz aqui, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Então, uma maneira de você estimular a obra de Deus dentro da sua casa, dentro do seu lar, é você ser um cooperador com a obra de Deus, é você trabalhar na obra de Deus, é você ajudar de alguma maneira a obra de Deus, a obra aqui na igreja, cooperar com a obra missionária, orando pelos missionários, divulgando a obra missionária, compartilhando sobre missões, sobre a obra de Deus. Então, dentro da nossa casa, como que nós podemos estimular a obra de Deus? Evidentemente, servindo, trabalhando na igreja, estando sempre disposto, né? Eu sei que o pastor sempre fala sobre isso, né? Sempre é lugar para aqueles que querem servir, sempre é lugar para aqueles que estão dispostos a trabalhar. Talvez para aqueles que estão sempre dispostos, nunca vai ter férias, né? Nunca vai ter descanso mesmo, porque nós queremos dar trabalho exatamente para quem quer trabalhar, para quem se dedica no trabalho de Deus, para quem tem essa disponibilidade, né? Quando eu falo nós, evidentemente que eu me refiro à igreja, tá bom? Não estou me incluindo aqui como missionário de Pinhel, como professor de Pinhel, não. Mas para a igreja, para a obra de Deus, há sempre trabalho para aqueles que estão dispostos. Outras maneiras de nós estimularmos a obra de Deus dentro da nossa casa: orando pelo trabalho de Deus, pela obra missionária. Então é muito importante nesse trabalho, né? Nós percebemos aí, percebo, né, na realidade, que é no grupo da igreja aquele momento lá de oração, né, para os missionários, ou de colher os pedidos de oração, orando pela obra de Deus, orando pelos missionários, conversando sobre a obra de Deus, talvez planejando também como família, quem sabe algum projeto familiar missionário, talvez se preparando exatamente para isso, para um projeto, para uma viagem missionária, a fim de que esse ambiente missionário esteja dentro do nosso lar. Nós devemos respirar dentro do nosso lar a obra de Deus. Isso nos estimula, né, a um compromisso maior com o Senhor. Nós vivemos ali, né? Quem mora em Peniel vive nesse contexto, a gente está sempre recebendo missionários dentro da nossa casa. Então, talvez vocês não tenham toda essa oportunidade que nós temos ali. Mas, certamente, irmãos, dentro do lar de cada um de vocês podem estimular a obra de Deus, estimular a obra missionária.
Interessante como que quando nós começamos a estar mais próximos, né, com a obra de Deus, é notável como que isso estimula a nossa própria vida cristã. Isso nos desafia. Pensarmos na obra missionária, pensarmos na obra de Deus, no trabalho da igreja, isso estimula a nossa vida cristã, o nosso compromisso. Talvez a sua vida de oração é estimulada com isso, quando você começa a pensar mais na obra de Deus. Talvez você busca estar mais próximo de Deus. A sua vida de santidade, ela é estimulada quando você começa a dar mais atenção para a obra de Deus, para o trabalho, para a obra missionária, se importar mais com a evangelização, com aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Eu tenho a oportunidade de dar o meu testemunho, né? Testemunhar sobre o que me levou a deixar a minha família, né? E vir estudar e me preparar para a obra de Deus e hoje ser um missionário. Embora trabalhando no treinamento, mas ser um missionário. E uma coisa que me estimulou demais, né, já que eu estou falando aqui sobre estímulo, foi ler biografias missionárias. Foi ler sobre missionários, ler sobre a obra missionária. Eu nem era muito dado à leitura, era um jovem que nem gostava muito de ler. E com meus 17 anos de idade, quando eu conheci a Cristo, podia contar na palma da mão quantos livros eu havia lido na minha vida, né? Mas graças a Deus que eu fui estimulado ali a ler, a ouvir também, certamente, né? Mas principalmente a pesquisar, a ler sobre a vida desses homens, né? Então, vamos ver como que foi o desafio deles. Eu ouvia sobre David Livingstone, George Miller, Hudson Taylor, e tantos outros, Sophia Miller, outras mulheres também missionárias, servas de Deus, e eu começou a despertar em mim esse desejo, né? Eu quero aprender mais sobre esses homens, vamos ver se são homens, vamos ver se existiram mesmo, né? Eram humanos mesmo? Igual o Globo Repórter, né? O que comiam, onde moravam, né? O que faziam. E lendo sobre a vida desses homens, tudo bem, são biografias, né? Claro que a própria palavra de Deus deve nos estimular a isso. Mas para mim foi um grande estímulo, lendo sobre a vida de homens e mulheres que se dedicavam à obra de Deus, que se entregaram completamente ao trabalho de Deus, e aquilo me estimulou demais a orar, a me comprometer mais com o Senhor. São exemplos que nós temos, inclusive aqui, daqui a pouco, mais um estímulo que nós veremos, é você estimular bons exemplos dentro do seu lar. Estimular a obra missionária, versos 7 e 8. Então, próximo aqui, na minha listinha, número 6, o sexto estímulo. É estimular a seguir bons exemplos. Naquela igreja, a igreja de Gaio, havia um homem que era um mau exemplo. Inclusive, João coloca aqui uma interrogação se de fato ele conhecia o Senhor, mas fazia parte da liderança da igreja. Talvez era apenas um crente professo ali, que se dizia crente, mas não conhecia o Senhor. Vamos ler verso 9, 10 e 11. Alguém pode ler, por favor? Escreveu alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá comida. Por isso, se eu for aí, far-lhe lembrar das obras que ele lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Só que problema esse Diótrefes era para a igreja. Encontra quantas más qualidades aqui nós vemos na vida desse homem. Então, que problema que João ia ter que enfrentar ali, mas ele diz aqui que se eu for aí, farei lembrar das obras que ele pratica. Então, João certamente ele ia tratar ali com a vida de Diótrefes, né? E ele fala aqui no verso 11, amado, a gente não vai falar tanto sobre Diótrefes não, tá bom? Não imites o que é mal. E ele está falando para Gaio, tá? Senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Então notaram como que
Parece que João está colocando aqui até uma interrogação. Será que esse Diótrefes conhece a Deus mesmo? Porque ele pratica o mal, ele não pratica o bem. Eu estou escrevendo para a igreja, mas ele não lê as cartas que eu escrevo para a igreja. Ele não recebe os missionários itinerantes que passam por aí. Ele impede, na verdade, a obra de Deus. Ele é um obstáculo para a obra de Deus. Infelizmente, era alguém que fazia parte da liderança daquela igreja. Então, um grande problema ali para Gaio, para a igreja como um todo, mas João parece que, estando ali, ele buscaria resolver esse problema. Nós devemos, no nosso lar, nossa casa, estimular a seguirmos bons exemplos, boas amizades, pessoas que andam com o Senhor. É claro, nós devemos sim termos amigos incrédulos, né? São esses que nós queremos alcançar com o Evangelho. Nós queremos dar um bom testemunho. Nós oramos para que Deus nos dê oportunidades, né? Estava ontem ainda conversando com um irmão em Cristo, aqui na cidade, e ele estava me dizendo que já há algum tempo ele tem pensado bastante em aproveitar oportunidades para falar de Jesus para outras pessoas, né? Porque está acabando. E ele estava mencionando que ele fez uma viagem, só ele era crente naquela viagem de carro, foi para o norte aí de Minas, disputar uma prova lá de mountain bike, e ele mais três pessoas dentro daquele carro. E ele falou assim que quando ele saiu de casa, ele estava orando para que Deus desse uma oportunidade para ele falar de Jesus para aquelas pessoas, né? Aqueles amigos que estavam viajando com ele. E eram 8 horas de viagem para ir e 8 horas para voltar. Ele disse que nas 8 horas para a ida, ele não conseguiu falar de Jesus para aquelas pessoas. Na volta também já estava ali com aquela angústia tão grande, sentindo, né? Um fogo no coração dele, ele parece que não viu uma oportunidade de falar de Jesus. Nós poderíamos dizer, mas não é só falar, né? Mas assim, cada um de nós tem as suas barreiras, né? Tem os seus desafios para poder falar de Jesus para as pessoas. E ele falou assim, quando eles estavam chegando aqui já na escolinha, aqui antes de Caneleiras, alguém no carro simplesmente perguntou para ele, fala um pouquinho da sua igreja para nós. Do nada, né? Então, faltando aí 10 quilômetros para chegar em Jacutinga, uma viagem de, vamos dizer assim, 16 horas de viagem. Então ele contando até assim com os olhos cheios de lágrimas, né? Falando, poxa, como Deus é bom. Talvez eu estava temeroso, né? Me acovardando ali, mas ainda assim Deus deu uma oportunidade. E ele falou, preguei mesmo, falei de Jesus, falei do Evangelho. E que bênção. Glória a Deus por isso, né? Então, o que eu estou falando disso mesmo? Estimular bons exemplos, né? Que nós sigamos bons exemplos. Nós vamos ser os amigos incrédulos? Sim, devemos tê-los, devemos ser uma bênção na vida deles, para poder então falar de Cristo para eles. Bom, não vou demorar tanto aqui, já bateu o sino, mas tem mais 2 estímulos aqui importantes. Primeiro, estimular o reconhecimento. E é o que João faz aqui falando sobre Demétrio, no verso 12. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. Nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Mais uma vez aqui falando sobre verdade, né? Então, o reconhecimento da vida de Onésimo. Estimule isso dentro do seu lar, reconheça as pessoas, ou seja, agradeça as pessoas que têm sido uma bênção para você, elogie as pessoas, reconheça, isso é muito importante também. Rapidinho aqui um testemunho também, me lembro de uma vez, onde eu era aluno em Pinel ainda, isso em 2004, 2005, bastante tempo já, e tinha um líder lá em Pinel que tinha alguns grupos residenciais lá, os alunos eram divididos em alguns grupos, e eu tinha sido do grupo desse casal, dessa família. Fui 2 anos seguidos, não 2 anos seguidos, mas por 2 anos eu fui do grupo desse. O Lucas lembra muito bem como que é isso, né? Os grupinhos ali. Acho que já fomos do mesmo grupo, quando seus pais eram alunos. E eu me lembro de uma vez, estava dentro do dormitório, no meu quarto, estava orando pela minha vida ali, pela vida dos penialistas. Eu estava orando por esse casal, por essa família. E assim comecei a orar por eles, parece que eu senti, parece que era quase que audível mesmo Deus falando comigo, né? E é interessante que quando Ele fala conosco, nem sempre é no ouvido, né? Parece que é aqui embaixo, né? É quentinho. Ele falando assim, o que mais eu entendi dessa maneira, né? Eu estava tão grato a Deus orando pela vida daquele casal.
E eu ouvi assim uma pergunta, né? Você já falou isso para eles? Que você agradece pela vida deles? Que eles são especiais para você? Que eles são uma bênção na sua vida? Puxa, eu não consegui terminar a oração. Me levantei ali da minha oração e fui até a casa daquele casal. Tremendo, né? Estava nervoso, não sabia muito bem como fazer. Mas bati lá na porta, estava um pouco emocionado também, quase não conseguia dizer. Mas consegui de alguma maneira dizer para eles, olha, eu só vim aqui para falar que vocês são muito especiais para mim. Vocês têm abençoado muito a minha vida. A vida de vocês, o amor que vocês têm por nós, pela obra de Deus, isso é muito importante. Me estimula, me incentiva. Puxa, que noite especial. Até bolo eu comi lá aquela noite. Mas estimule o reconhecimento. Reconheça as pessoas que têm sido uma bênção para a sua vida. E no final aqui, estimular relacionamentos próximos. Verso 13 até o verso 15. Muitas coisas tinha que te escrever. Todavia, não quis fazê-lo com tinta e pena. Pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os irmãos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. E fala basicamente as mesmas coisas na sua segunda carta aqui. Eu espero ver em breve. Então, eu nem vou prolongar muito aqui a minha carta, não. Os comentaristas dizem que esse tamanho de carta aqui equivalia naquela época a um papiro, a uma folha de papel. Então, era uma carta mesmo, não era uma carta grande, não, era uma carta bem curtinha, era um bilhete. Então, João está dizendo, olha, não vamos prolongar muito aqui nas minhas palavras, não, porque eu espero em breve estar com vocês. Nós podemos conversar, então, de viva voz, podemos olhar um para o outro aqui. Eu fiquei pensando, acho que isso é aplicado para o WhatsApp, né? Então, não basta você só conversar por mensagens, né? Nós temos essa necessidade também de conversarmos pessoalmente com as pessoas, de termos bons relacionamentos próximos. Naquela época nem havia o WhatsApp, né? Uma carta certamente demorava dias para chegar e algumas até meses, até outras pessoas. Não tinha nem o Sedex naquela época, né? Então, estimular relacionamentos próximos. Mas eu falei aqui sobre estímulos. Uma outra aplicação para os estímulos, eu estou finalizando aqui já, até mesmo o próprio esporte, né? Tenho podido aprender um pouco sobre isso. Como que os atletas, eles precisam, para uma melhor performance na sua atividade, na sua modalidade esportiva, de vez em quando ter alguns estímulos. Imagine assim, um corredor que sempre corre no mesmo percurso, na mesma velocidade, na mesma passada, digamos ali, sabe o que vai acontecer com ele? Ele nunca vai avançar na sua performance. Ele vai sempre continuar ali. Então, o que os atletas fazem? Eles usam de alguns momentos fazer alguns estímulos. Então, o que seria isso na prática, né? Para um atleta que corre, por exemplo? De vez em quando, ele precisa correr um pouco mais rápido. São esses desafios, né? Ele precisa correr em um terreno diferente. Às vezes ele precisa correr numa subida. Às vezes é na descida. Às vezes ele precisa fazer um pouco a mais. E tem dias que ele tem que correr um pouco menos mesmo. Ele tem que ir alternando ali os seus estímulos, né? E sabe, na nossa vida parece que é assim também, a nossa vida cristã. De vez em quando a gente precisa dar um pouquinho a mais, estimular a nossa vida cristã. E aí sim a gente vai ter, parece que é uma performance maior, né? Estimular uma vida mais próxima com o Senhor na nossa vida. Nossa vida cristã é Cristo mesmo, Cristo vivendo em nós. Mas Ele o plano dele para nós é que nós permitamos com que Ele viva a sua vida em nossa vida. Eu acho que esses estímulos aqui nos ajudam, alguns estímulos nos ajudam, né? Então, bom, eu tenho aprendido sobre isso, né? Na prática, inclusive na atividade física, eu tenho aprendido isso. Os estímulos são muito importantes. Nossa vida cristã não é diferente. Vamos orar? Deus, obrigado por esta igreja, tem sido uma bênção aqui na cidade. Obrigado por esses irmãos que têm estado aqui aprendendo o Senhor, têm contribuído com a obra aqui na igreja, com a obra de Deus de tantas maneiras. Isso nos abençoa, nos edifica. Ajuda-nos, Deus, a estimularmos mais ainda o nosso lar, para estarmos mais próximos do Senhor. A nossa vida deve ser isso mesmo, nos aproximarmos mais do Senhor. Abençoe cada um, nos ajude com os nossos desafios, abençoe essa semana também que tem se iniciado.
dá-nos direção e luz para nosso caminhar com o Senhor. Nossa oração em nome de Jesus.